Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 1º de julho, não, também não, de 2040, duas corridas na sequência, e agora 1h36, também não, o KM. 1º de julho de 2026, agora são exatamente 10 horas 25 minutos, e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro. 1,56 está aumentando, quando chegar em 1,80 eu faço 1,56, buscar 5 km. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Patati patatá. 1º de julho. Se foi-se já. 1,26 o KM lá. Baixou, tava 1,40, agora tá 1,26. Se foi-se o primeiro semestre do ano 2026, né? Agora é só resenha. Agora é só resenha. Mudou o ciclo do Uber Pro, né? Agora é 50% pra cima e lambe os beis. Que loucura, velho. E aí, como é que estão as coisas por aí? Estão difíceis também? Eu não cheguei a fazer comparações, que eu não sou desses aí. Eu, apesar de anotar tudo que eu faço, todos os ganhos, todas as despesas, eu não costumo analisar gráficos, porque daí é sofrer demais, tá ligado? Mas eu tenho quase certeza, sem medo de errar, que o mês passado, que acabou ontem, o mês de junho de 2026, está no top 5 dos piores em desempenho. Talvez eu tenha tido mais 1,38. Talvez tenha tido mais do que 5 meses com resultado menor. Mas eu desconsidero nessas análises aí os meses de fevereiro e janeiro, porque normalmente o cara dá uma paradinha, trabalha menos, né? Mas em meses úteis, que é o mês de junho, por exemplo, bons ouvidos pra isso, não tem férias, não tem porra nenhuma. Tá quase me convencendo a sair daqui, né? Eu acho que esse foi um dos piores. Top 5 com certeza. E tudo por culpa desse filho da puta, desse estagiário. Não é falta de demanda agora, falando com vocês aqui, eu já recusei umas 15 corridas. Com o preço, ó, como diria o professor Raimundo. Tá, Antônio de Carvalho a gente vai só pra ficar pra Zona Leste. A maioria das corridas que eu tava recusando, essa tá 1,55 km. Pelo menos eu vou pra Zona Leste, que... Olha, continua tocando Tururu, já aceitei a corrida. Ah, era Tururu também, por isso que mandou de novo. 27 pilas a corrida pra levar lá em 28 minutos. Tá, então a relação de tempo tá ok. O problema é buscar ali na família Gonçalves Carneiro. Endereço esse que eu já dei várias maçanetas, porque o pessoal espera a gente chegar lá pra se movimentar em direção à portaria, né? Enfim, vamos ver o que nos espera nas próximas semanas. Eu imagino que pelo menos até o dia 10 o movimento deve dar uma melhorada em relação às últimas 2 semanas, porque é início de mês, aquela coisa toda. Agora depois do dia 10 de julho te agarra que vai doer. Uma dica que eu te dou: se tu tá no Uber, se tu é diamante, se tu é diamante nesse momento, trabalha pra continuar no diamante, tá? Trabalha pra continuar no diamante. Essa é a dica que eu dou. Pra cima deles e cuida delas. Vai, Moisés. Oi? É que às vezes eu boto o crachá no bolso do casaco. Esquece. Aí troco de casaco e deixo em casa. Agora estou encrencando porque deu um bolo aqui no hospital. Umas mulheres entraram e bateram numa técnica. Ué? E ninguém entra sem crachá mais. Bateram não, né? Arrebentaram, porque as mulheres estão me socorrendo. Só Deus tá botando isso. Esse retorninho aqui é complicado, se o pessoal não tira o pé não tem jeito. Era melhor que ele fazia ali, ó, e descia, era mais rápido do que esse retorno.
E antes não tinha esse retorno que o pessoal subia ali e vou descer por aqui, né? Você é seguidor. Ah, já te conhece, né? Ah, é o dia inteiro assim, graças a Deus. O pessoal passa me buzinando. Bom, um sinal de que tu é uma boa referência. Amém. Como pessoa, né? E quando as pessoas te reconhecem assim é porque tu é uma boa pessoa. Amém, obrigado. Obrigado pelas palavras. Querido, quando quiser nos visitar, já sabe onde é que a gente tá. Ali na Campos Velho, ali? Na Campos Velho. Show Deus de te bola. abençoe tu e tua família e teu trabalho. Amém, muito obrigado. Um bom dia pra ti, uma ótima semana. Então é isso. Baita passageira. Me convidou para ir na inauguração da igreja, que o pastor dela alugou um prédio novo ali na Campos Velho. Aí ó. Aí ó. Partiu Cristóvão Colombo. Esse aí, ó, acabou de pegar o adesivo do canal. Até vou cumprimentar ele aí, ó. 441, carro 41. Não, 4812, acho que é isso. 441, Antônio de Carvalho. Feito, deixei a dona Flávia aqui na Cristóvão Colombo. E agora José. Vamos correr um pouquinho vazio aqui em direção ao bairro. Não, vamos pegar a direita aqui na Benjamin Constant. Mas só para não passar batido. Só para não passar batido e tu não me chamar de louco. Não que eu não seja. Mas eu não vou te entregar isso de bandeja, né? Fazia dias que eu não largava essa. Esse bus que eu mostrei no take anterior, o rapaz, o motorista, emparelhou comigo na sinaleira da Antônio de Carvalho com a Protásio. Baixou o vidro, me buzinou. Eu mal que consegui enxergar ele assim. Consegue adesivo aí, não sei o que. A dona Flávia não tem porra nenhuma, tive que explicar pra ela. Inclusive entregar o adesivo pra ela. Ficou toda boba. Adorou a história. E agora mapa branco. Mapa branco. Mais um dia de mapa branco, 11h23. Acabei de fazer uma viagem com um passageiro 99. Fui uma passageira 99. Eu me lembrei como é que era. Faz tempo que eu não faço 99, não fiz nenhuma esse ano, por sinal. Peguei uma senhora ali na Timóteo, anterior a essa corrida, para trazer aqui pro 1221 da Nilo. Ela entrou toda agitada, não sei o que, irritada, estava irritada. Eu disse, tá, beleza, então é comigo, né? Cheguei certinho, demorei 30 segundos, inclusive. E daí ela, me diz aí qual é o caminho que tá fazendo o GPS. Porque sempre me manda pro lado errado. Aí eu... Não, senhora, tá aqui, 1221, Nilo Peçanha, é o prédio da Foxter, né? Sentido Iguatemi. E ela, isso mesmo. Não, eu sei onde é, pode ficar tranquila, senhora. Não, porque o GPS do Maps, que o GPS do Waze dão certo, que o GPS do 99 tá sempre me coloca sempre pro lado errado. Eu respondi pra ela, e é verdade. Olha, senhora, eu não faço 99, não posso responder pela 99. Não sei como é que é o GPS 99. Como que tu não faz 99? Não sei o que, eu acabei de te chamar. Não, senhora, estamos de Uber. Ela, eu me enganei, eu pedi errado. E agora eu lembrei, o motorista da 99 ficou parado no posto de gasolina. Não veio me buscar, eu tive que cancelar. Enfim. Boa corrida essa, hein? 3 km, 11 pila, pegar onde? 1851, pegar ali no casco para levar para Tour de Rose. Bela corrida. Enfim, os passageiros meio atravessados. Na Uber também tem isso. Antes que... tem que fazer o retorno aqui. Antes que me digam que... Sim, claro que tem. Isso não é o aplicativo. Isso é o passageiro, né? Essa questão aí não é do aplicativo, é do passageiro. Mas vamos combinar. Pela minha experiência passada, na 99 é muito pior, né? Ou tô errado aí? Deixa teu comentário. 15 pro meio-dia. Acabei de descobrir através desse passageiro que eu trouxe aqui pra Tour de Rose. E eu não sabia, desconhecimento da minha parte. Talvez ignorância mesmo. Talvez não, com certeza ignorância. Eu não saio atrás das notícias que nem diz o Lúcio. O Lúcio, graças a Deus, muito obrigado, Lúcio. Nunca mais tu me mandou as notícias do dia a dia. Lúcio, depois de um vídeo que eu fiz há umas 2 semanas atrás reclamando que
eu não aguentava mais receber rios de informações de colegas falando sobre imóvel. O Lúcio mandou uma mensagem: desculpe, eu entendi, eu não vou mais te mandar as notícias. Quem dá notícia é jornalista, Lúcio. Quem dá notícia é jornalista. Influenciador da opinião. Foi só um desabafo, não era sobre isso que eu queria falar, lembrei agora. É porque realmente eu não sei mesmo que a Uber tem categoria elétrica na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, de Brasília. São Paulo, Rio, Brasília e Curitiba. Por que eu descobri isso agora, assim como que vai a merda? O Luciano entrou: ah, que legal teu carro, te vi a semana passada, não sei o que, bababá, e aí tu vai entrando no plano do governo, né? Ele tá por dentro das notícias e tal. E daí eu, correto, na expectativa aí e tal, tô só aguardando sair o financiamento, não sei o que, bababá. Daí ele começou a comentar, falar sobre que ele vai muito a Curitiba, vai a trabalho, né? Não sei exatamente, não perguntei. Olha, aqui tem um carregador, por sinal, ó, na frente desse prédio. O carregador, ele tem que descobrir se a empresa é paga ou se é exclusivo para condômino. Começar a pensar sobre isso. Mas antes eu tenho que assinar o contrato. E daí ele falando que ele vai direto a Curitiba, e lá ele só usa a categoria elétrica e tal, não sei o que funciona super bem. Não perguntei se o preço é melhor ou pior que o X, por exemplo. Melhor ou pior que o Comfort, por exemplo. Mas se tem elétrica em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, por que não tem em Porto Alegre? Por que não tem em Porto Alegre? Se tu é de Curitiba ou de São Paulo ou do Rio ou de Brasília e faz essas, e tem um carro elétrico e atende essas categorias, dê um feedback em relação à tarifa aí, só para saber. E vamos levantar a bandeira para essa categoria vir para Porto Alegre também, né? De repente dá uma valorizada melhor no serviço também, né? Ou não, de repente porque elétrico vai pagar menos ainda. É provável, né? Esse estagiário nunca perde. 11,57. Como é bom pessoa bem educada, né? Como é bom lidar com pessoas educadas. Como é fácil ser bem educado, vamos combinar, não é difícil, né, velho? Minha mais querida, a moça que eu trouxe pra cá, super educada, bom dia, boa tarde, boa noite. Perfeito. Perfeito. E não é difícil. Bora pegar o Vinícius aqui na Mirateles e levar lá pra Caxuxa? Bora sair de Porto Alegre. Faz dias que eu não saio de Porto Alegre. Dias, não lembro quando foi a última vez. 12h38, com muita chance de passar raiva na sequência. Mas se eu não for, eu não vou saber. E se eu não fizer, a moto faz, né? Então vamos dar-lhe. Bora lá. Partiu Caxuxa. Feito, 1h11 da tarde, aqui na Caxuxa, viagem rapidíssima, sem alteração. E agora, José? E agora vou achar um posto para mijar como se não houvesse amanhã. E depois eu acho que até se achar um posto bonitinho, que eu consiga uma vaga certinha, até já vou almoçar.
para aproveitar. Não, agora é a hora do pessoal ir para Porto Alegre, né? O pessoal ir pro trabalho, pro compromisso. Deixa pra mostrar depois, como eu faço sempre. Mas enfim, é que eu tô com fome. Mas primeiro eu tenho que... Tô bem aqui, eu vim na rua Dona Cecília. Não conhecia essa rua por nome. E tô bem pertinho da faixa, 2 quadras à direita agora aqui. E ali vou procurar um posto, dar um mix e provavelmente ligar X na sequência pra seguir dando no meio M12. O cara não tem minuto de sossego, sabe? Puta que pariu. Não dá nem pra mijar em paz. Tá ali com a mão no carinho. Vem aqui no elefantinho da Cachucha. E lá tocou. Pegar na rua Gravataí, em Cachoeirinha, pra levar pra Sarandi. Detalhe que não disse endereço, só disse bairro Sarandi. E mais, na cor laranjinha, sinalizando que é área de risco, né? Então, não faço ideia pra onde eu vou nesse momento. E agora não sei se eu vou ou se eu não vou. Ali tem... Ah, eu acho que eu entrei contramão antes e tem uma câmera bem na frente. Tô aqui, ó, na esquina dessa rua da frente, que eu não sei o nome, com a Flores da Cunha. Eu vim de lá onde tô vendo esses carros, ó, e entrei que nesse Gol aqui dentro do posto, ó. Eu fiquei na dúvida, será que é contramão, será que não é, será que é, será que não é? E entrei. Vou ver se esse sondeiro vai entrar também. Ó, também entrou. Ah, então não deve ser. Porque bem na frente ali tem uma câmera, ó. Só que eu não sei se é aquela câmera ali de trânsito ou se é uma câmera de segurança. Enfim, estou aqui, ok, estou a caminho. Mandou a Larissa aqui. Destino, não faço ideia, depois eu mostro pra vocês onde é. Só dizia laranja, Sarandi, área de risco, né? Então, vamos ver. Porque essa área de risco também é muito relativo, né? Às vezes o estagiário resolve que é área de risco e... Eu lembro na época da 99, que a 99 começou com essa brincadeira de indicar área de risco, por exemplo, pra não cobrar cancelamento. Sim, porque a 99, eu acho que até hoje faz isso, né? Bloqueia o motorista, às vezes por tempo, às vezes por dias, quando tem muito cancelamento. Talvez o primeiro motivo pra eu pegar ranço valendo da 99 foi, eu lembro, nunca esqueço disso, era um dia que tava bombado, era uma sexta-feira, eu acho. Tava tudo 2.5, 2.8 e eu só tinha 99 pra fazer. E daí eu recusei 2, 3 corridas lá, eu cancelei, não lembro exatamente qual foi a ordem. Eu fiquei 1 hora bloqueado. Mas eu fiquei tão puto aquele dia, tão puto. Mas enfim. E daí eu lembro quando logo que a 99 instituiu a área de risco para avisar os motoristas, ó, não sei o que, se vocês cancelarem nessas regiões aí, não serão punidos com a taxa, patati, patatá. Daí eu peguei uma corrida para a Secretaria de Segurança, aonde o prédio que pegou fogo, agora não existe mais o prédio. Voluntários da Pátria 1358, se eu não me engano. A Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul era área de risco. Eu questionei o pessoal da 99 na época. Escuta aqui, ó, vocês estão dizendo que a Secretaria de Segurança é área de risco, então o que resta do resto da cidade? Daí ele explicou, o cara que me atendeu lá, disse, né, porque tá dentro de uma região da Voluntários da Pátria onde tá Cracolândia. Se vai te catar, Cracolândia. Enfim, são os critérios que o pessoal utiliza, esse pessoalzinho aí dos TI, para definir. Tá, tem base, tá? Não tô criticando assim de graça, tá? Tem base. É número de incidentes, de homicídios, de ocorrências de BO registrados lá. Eu acho que é mais ou menos por aí que eles definem se a região é de risco ou não. Mas em geral, vamos combinar, geral de boas. Tá ali ela já me aguardando na calçada, ansiosa. Partiu Sarandi, depois eu mostro onde é. Porque esse rapaz é um comum, ele é um CDF, não está em nenhuma empresa. E ele tweetou mais ou menos quando aconteceu no início da Copa. Antes da Copa surgiu um jogo 7-0 aqui, da mesma maneira. O rapaz disse, ó, eu tava entediado, esse jogo, quem quiser jogar. E viralizou o Brasil inteiro e o jogo deu um sucesso. E esse rapaz aconteceu a mesma coisa, ele tweetou e disse, gente, eu sei que tá todo mundo meio bravo com o delay da cara. É por aí? Eu criei um plugin que tira grande parte, não tem como tirar. Feito então, uma boa tarde pra ti, uma ótima semana. Mas tira muita coisa do quase 1 minuto de delay. Ele explicou. Aqui ó, Posto de Saúde Nova Brasília, bairro Sarandi. Cadê o risco? Cadê o risco que estava aqui?
Tô puto da cara. É o problema que a gente tem hoje, escutando muito aplicativo, às vezes. Tô puto da cara. Esqueci minha comida, cara. Cara, isso nunca aconteceu. Eu esqueci a colher várias vezes. A colher eu não esqueci, ó. Ah, eu tava com fome, velho. Ah, que anticlímax total, velho. Vai ter que gastar com o almoço agora. Eu deixei em cima da mesa. Porque eu fiz tudo a função, olha. Eu fui recolher meus lixos. Daí eu acho que nessa história de recolher o lixo eu esqueci de pegar. Espero que não estrague, né? Espero que não estrague a comida, tá bem boa. Pegar ali Luísa, na Gabriel Franco da Luz, pra levar pra Cis Brasil. Só pra sair aqui de dentro e agora vou procurar um lugar pra almoçar. Se bem que ainda tem tempo, né? 1h30 da tarde, o restaurante normalmente fecha às 12h30, 3 horas. Aqueles baratinhos de Uber. Ou então tem que fazer um lanche em algum lugar, não queria. E minha comida tá tri boa, velho. Fiz uma galinhada domingo. 2 kg de sobrecoxa. E daí eu achei um modelo de sobrecoxa. Não lembro qual é a marca. Nat, eu acho. Que elas são pequenininhas assim, sabe? E eu disse, que assim melhor. Porque as grandes são rançosas. Às vezes não ficam muito boas, né? Eu deixei lá descongelando e pá. Enquanto via jogo do Brasil. Será de que jogo que eu via no domingo? Daí depois de umas 2 horas descongelando, fui lá, temperei, pá. E joguei tudo na panela, mandei todo mundo se fuder. Agora vocês lutem aí dentro da panela. E ficou lá umas 3 horas. Quando eu abri a panela tava tudo assim. Os ossinhos tudo pendurado assim, como apontando pra cima, sabe? E ficou tri bom. Pra acompanhar arrozinho e feijão. Chegou até me dar água na boca. Só espero que eu não estrague, né? Como é que eu não me liguei na hora que eu entrei no carro e tal? Porque eu sempre tenho a mesma rotina. Chega aqui, pega, coloca no porta-luvas, não sei o que, bababá e bibobó. Isso eu me condeno, sabe? Isso eu me condeno, porque eu sou um cara que metódico assim na rotina do dia a dia. Às vezes eu esqueço a colher, é verdade. Mas nunca esqueci a comida. Primeira vez. Não rolou. Tinha bebê. Com muita probabilidade na minha cabeça de dar merda. Não levei. E daí depois a primeira eu fiz X. Todas as outras eu fiz Comfort. Hoje. Eu liguei o X agora, tocou 3 de 1,26. Agora de novo a mesma corrida da moça. No Comfort, 803. Aqui da Gabriel Franco da Luz para Cis Brasil. Deve ser do mercado, eu acho. Que é pra cima, perto da Fiergues, pelo número aqui. Então deve ser naquele atacadão que tá ali. Deve ser, só acho. E daí tocou 3x. 1,26 o KM. Todas as 3. Uma enfileirada da outra. Ó, a outra X agora 1,40. Lembra como eu comecei o vídeo de hoje? Deu 1,40, depois deu 1,55. Foi a corrida que eu fiz. Que eu peguei lá e levei para Antônio de Carvalho. Pensando em pegar a manhã desse estagiário, hein? 1,26, 1,26, 1,26, 1,40. Vamos ver quanto vai ser a próxima agora. Que loucura, né, cara? Que loucura, velho. Dá pra fazer uma tese aí, hein? 34 pila pra Canoas. Aqui da Gabriel Franco da Luz, no Comfort, lá pro shopping Canoas. Vamos dar ali. E eu continuo com fome. Pegar na rua do prédio de trás. Aí eu gostei. É boa uma comidinha de fogão a lenha, né? Coisa boa, coisa linda. Aquele cheirinho de lenha misturado na carne, na comida. Olha. Se eu tivesse escolhido, não teria dado certo.
Se eu tivesse me organizado, não teria dado tanto certo. Eu vim aqui num restaurante que eu tinha, aqui na Rua Harmonia, no bairro Harmonia, na Rua Saldanha da Gama, acho que é isso. Outro dia eu tive aqui não lembro, acho que 1 mês, 2 meses atrás. Restaurante Mais no Prato. Eu larguei o passageiro ali no Canoas Shopping, tô com uma de 8 pila pra cá. A uma quadra de trás eu pensei, eu acho que tem um restaurante nessa rua aqui que eu já almocei. Daí eu vim aqui e olhei e disse, é esse mesmo. Daí já era 2h15, agora são 2h30. Tem almoço aí, né, moça? Tem. O centro tá vazio, não tinha ninguém, só essa atendente. Daí eu senti aquele cheirinho de lenha. Acho que me dei bem, pensei, sabe? Que coisa boa, comidinha bem boa. Feita no fogão a lenha. E agora ligamos o X aqui, direcionei pra Porto Alegre pra não perder tempo. Vamos ver se toca alguma coisa. Pra voltar, né? Voltar pra realidade. E não doeu. 720 346 356 pra lá. Tu tá achando, tá me mandando errado, filho da puta. O Waze tá mandando no lugar errado. Tocou aqui a 400 metros de distância. A relação é terrível, né? 20 km, 34 pilas. A relação é terrível. Mas enfim, partiu o Pux. Não deu, sei lá, agora são 2h36, não deu 5 minutos. Cheguei até ligar 99. Com esse objetivo. Dizem, né? E quando tu liga um, toca o outro. Já me deram essa manha, esse macete. Não sei se deu certo ou não deu certo, mas enfim, pegar a Larissa agora aqui na Rua Saldanha da Gama. É claro que não tem ninguém me aguardando, porque ela não estava contando o meu sucesso. E aqui não tem como parar pelo jeito. Gol de alguém. Cadê ela? Vou ligar aqui. Mandei mensagem, não chega ninguém. Tá lá, ela tá vindo lá. Não vou mandar um abraço porque eu tenho que ir pra lá mesmo. Vem vindo correndinho, já tudo certo, nada resolvido. Vamos dar ali. E já vamos emendar mais uma no próprio prédio 50. Tocou pra mim. Pra trazer aqui para Oswaldo Aranha. Começou a chover agora, previsão de chuva desde segunda-feira. E agora começou uns pingos. E agora eu vou pegar no Baltimore Office para levar ali para Salgado Filho. Ambas conectadinhas, uma na outra. Delícia, né? Para isso que eu vivo. E começou uma putariazinha bem interessante. Não para. Eu queria fazer uma pergunta pra ti. Agora são 4 horas da tarde. Tá com mais 7 pila na tela. Eu quero que me responda isso aí. Ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Ou se não estamos certo nem errado. Daí tu tá aqui na Barros Cassal. Toca uma corrida de 10 km pra 36 pilas. De estilo Vila Nova. Daí depois toca outra de 9 km pra 26 pila. Destino Jardim São Pedro. Me diz aí, qual que tu faria? Isso tem que ir pra tu, bobalhão do Polo Preto da Cove. Espero que tu seja meu seguidor e que tu veja esse take. Ou que pelo menos tenha ficado curioso com a adesivagem do Moisés. Siga o canal e veja esse take, seu filho da puta! Tu é um baita de um bobalhão. Cara, eu vinha vindo agora pela César Brasil. Eu ia abastecer no posto do Berici ali, mas eles quebraram, né? Rede Farroupilha. Não tem abastece, não tem porra nenhuma. Daí deu pisca pra direita. E o Polo Preto da Cove veio e acelerou. E emparelhou comigo. Mas emparelhou valendo. Eu olhei assim, não é possível. Não é possível que o cara não vai deixar eu entrar. Não é possível. Daí eu tive que frear, porque senão eu ia passar reto. E daí passou ele me dando risada. Não entendi, porra! Ele não me buzinou, não cumprimentou, não era. A princípio não era meu seguidor. Não é.
Esse é o tipo de situação que já me fizeram uma vez na vida, né? E no final o cara me pediu adesivo ainda. No final aí o cara ainda me pediu, foi ali me fechando, não sei o que, e no final, me consegue um adesivo aí, foi mal. Esse cara não me cumprimentou, ele não me buzinou, ele simplesmente me fechou. Um filho da puta num polo preto da Cove. Eu vi, ninguém me contou. O Ronaldo levou mentoria de graça agora. Peguei lá na Gili. Lá mesmo. O casal, o Ronaldo e sua esposa. Ele motorista de aplicativo e ela, esposa ali, ó, firme e forte do lado. Parceira de todas as lutas. Estavam lá pegando a proposta do Gili. Aderiram ao Move Brasil também. Tá na mesma situação que eu. Qual é a mesma situação que eu? Só aguardando a confecção de contrato. No caso dele, ele tinha que levar a proposta. Ele tem que levar a proposta do carro ainda, para que o Banrisul finalize lá o negócio, tá? E eu tô só aguardando que... não mudou nada, tá? Desde sexta-feira, desde quarta-feira da semana passada. Então não me pergunte como é que tá a minha situação, tô respondendo agora. Exatamente a mesma. Daí nós estamos conversando, trocando ideia e tal. E daí ele hoje só faz X, ele tem um caralho voador, um casinho, né? E... enfim, tem um monte de dica pra ele. 8 anos. Foi engraçado que ela entrou no carro e eu não acredito que é o diário de um Uber. Eles viram um vídeo meu hoje de manhã no TikTok, porque justamente isso é a nossa função de ver carro, não sei o que, deve ter aparecido pra lá. Só que ele não me conhecia, não me seguia, me seguiu na hora e tal. Daí eu falei do filtro de nota, que eu utilizo muito, principalmente nesse horário, né? Pra evitar um monte de desaforo. Não que evite, mas diminui pela metade, pelo menos, né? A quantidade de chamadas pra tocar. Essa dica eu não sabia, eu brinquei. Não me seguia, né, cara? Agora tu... tu já sabe, né? Essa dica eu já te dei, né? 15 para 6 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na General Gomes Carneiro, no bairro Medianeira. Acho que parou. 8 horas da noite, anoiteceu valendo em Porto Alegre. Tô aqui na Felizardo Furtado, bairro Jardim Botânico. E a dinâmica se foi. Não que ela tenha feito grande diferença na minha vida, não, muito pelo contrário. Tem uma hora que eu peguei uma corridinha, era umas 6h30 mais ou menos, não, 7 horas. Tocou a do Ernesto Dornelles, 18 pilas. Para José do Patrocínio, isso é uma coisa linda. Fazia tempo que não vi umas corridinhas assim, sabe? Daí eu lembrei que o mapa tava... Eu tava parado no posto do Planetário ali na Ipiranga. E o mapa tava mais... Naquele momento o mapa tava mais 15 no centro e por ali tava 13, 14, uma coisa assim, né? Eu peguei aquela corrida e depois eu fui ver 18,03. Eu disse, mas... Fui ver quantos quilômetros tava dando no Gigo. 3,1 km de envolvimento. Essa corrida era pra dar uns 12 pila no normal, mais 15, 27. Na minha cabeça eu já tava com 15 na cabeça, né? Vamos ver quanto que tá me pagando de dinâmica. Tá pagando mais 10 de dinâmica. E mais 8,03, que seria uma mínima para 3,1 km. Ou seja, 18 pila para fazer 3 km tá sensacional. Mas não vem me dizer que é mais 10, nem que é mais 15, porque daí tu tá me tirando para otário, né? No mais, muita tranqueira nesse final de tarde. Como qualquer dia em Porto Alegre que chove, né? Principalmente no final de tarde. E principalmente onde eu tava metido, era nos puff. Bonfim, Centro, Menino Deus, Cidade Baixa. Ali é o pior trânsito nesse horário, que o pessoal saindo dos escritórios, do trabalho para voltar para casa. Trânsito para tudo, né? João Pessoa, Independência, Venâncio Aires, Oswaldo Aranha. E tava lá eu e Manzés, como sempre, batendo cabeça no meio do trânsito. Mas enfim, assim que eu trabalho, isso não dá para reclamar. Faltam 60, 70 pilas para meta. 70 pilas para meta. 8h26, eu acho que agora parou de tocar no Comfort. Vamos ver o que vai tocar no X. Será que vai tocar 1h26 o KM de novo? As 2, 3 vezes que eu tentei fazer X hoje, sempre foi assim.
21,70, 1,53 lá para Ipanema. Bah, podia ser, se fosse um pouquinho, pagando um pouquinho melhor, eu ia para casa. Porque hoje, numa quarta-feira gelada, tá frio, 13 pila para Lombo do Pinheiro, 14 graus, mas chovendo, quarta-feira. As faculdades já estão mais fechadas do que abertas. Ó, 10 pila para Demetrio. Vamos lá para se posicionar e depois chulhar. Provavelmente a próxima vai ser lá para Minha Casa Minha Vida. Deu, chega. Passei pelo barro aqui, largando a minha rede. Peguei nada. Já fiquei off. Agora partiu o cafofo do sol. Depois que eu cheguei no centro com aquela última corrida que eu peguei quando tava falando com vocês, tô com mais uma ali na Praça da Matriz. Daí eu já direcionei, que não tá mais afim. Aliás, faz muito tempo que eu não tô afim. Daí peguei uma corridinha ali pra Avenida Jacuí, no bairro do Cristal. Pensei, tá, pegamos mais uma no bairro e fechamos, né? Não a meta, mas fechamos por hoje. Não tocou nem pra mandar merda. Então bora descansar, porque amanhã tem tudo de novo. E esse é só o primeiro dia desse novo semestre, que eu não faço ideia do que vai ser. Tá pensando esses dias aí? Esse ano, janeiro e fevereiro, foi janeiro e fevereiro. Nada de extraordinário, não teve Stephanie no carnaval. Feijão com arroz, nada de extraordinário. Março foi bem bom. Abril foi uma merda. Maio, só os 10 primeiros dias até o Dia das Mães. Depois o resto do mês foi uma merda. Junho a mesma coisa, os primeiros 10 dias até o Dia dos Namorados. Depois o resto do mês foi uma merda. Ladeira abaixo. O mês de julho, não sei nem o que esperar do mês de julho. As faculdades já praticamente encerraram os alunos nas suas aulas. O Rafa já não tem mais aula. Ou se tem, é numa cadeira só, não sei. Daqui a pouco as crianças também vão ficar de férias e os abonados vão tudo viajar. O que vai ser desse mês de julho? Que desespero vai ser desse mês de julho, com esse estagiário filho da puta no comando e um bando de motorista na rua se debatendo. O que vai ser? E hoje ainda eu recebi uma mensagem, eu não lembro se foi no direct do Instagram ou do... Não, foi no último vídeo. Um rapaz, pela foto, não devia ter 20 anos de idade, uma fotinha pequenininha assim que eu vi. Disse que estava pensando em fazer carteira de reabilitação para se tornar esse motorista aplicativo. Quem foi que colocou isso na cabeça desse cara, cara? Quem foi que colocou isso na cabeça desse cara? Mas é isso, bora descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Tem que sair e correr atrás do meu. Querendo ou não querendo, afim ou não afim. É isso que ainda paga as minhas contas. Então eu não posso baixar a cabeça. Fazer o que der e o que não der também. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.